Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Todo aquele que construía sua... Agora vamos à parte mais importante dessa mensagem. Há um inferno que você só vive livre desse inferno se Cristo abrir os seus olhos. E tem esse inferno, André? Claro que tem. Está onde? Dentro dessas igrejas. E esse inferno é o pior de todos eles. Nós vamos ler aqui uma passagem em Coríntios dizendo que lá é o ministério da morte. Então, se é o ministério da morte e a morte é levada à sepultura ao inferno, podemos dizer que o sistema religioso é o ministério do inferno. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, Paulo está falando da lei de Moisés, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. E para quem é esse versículo hoje? Para quem é? A quem você pode direcionar esse versículo hoje? Para o sistema, para essas igrejas. Todas essas igrejas que vocês veem no mundo, é a igreja do sistema. E por que lá é o ministério do inferno? Porque eles vivem em obras da lei de Moisés. Jejum é o quê? Não é obra. Ceia é o quê? Subir monte é o quê? Duro trato com o corpo, o que é? Batismo, o que é? E quem inventou o inferno espiritual? Senão o ministério da morte. Agora, imaginem a cena, amados, se permitem a imaginar uma cena patética. Hoje é patética para nós, mas antigamente dava medo. Pensa num espírito pegando fogo. Imagina um espírito queimando. Como é que pode isso? Um espírito queimando? Como é que pode isso? E pensar que isso nos enganou por muitos e muitos anos em nossas vidas, não foi? E hoje nos dá até raiva quando a gente pensa nisso. E quem pode nos tirar desse engano? Senão Cristo. E Cristo nos trouxe o quê? Para o ministério do Espírito. Vamos continuar, versículo 8 agora de 2 Coríntios capítulo 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É esse que você está. É por isso que você tem que jogar o evangelho da graça em todos os acontecimentos da tua vida. Agora vamos ver que somente o Senhor pode nos dar a capacidade de se converter. Porque eles estão o quê? Com o coração endurecidos. Ou seja, isso não depende do que quer, tá? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 16, está aí para vocês. E diz, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque, está falando de Israel. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então quem não sabe disso está aonde? Está na lei de Moisés. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mente. Mas quando se converterem ao Senhor, então só pode se converter a quem Cristo tira o véu. Somente se converte quando o Senhor nos tira o véu. E só Ele tem esse poder. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Então você imagina o que essa doutrina anticristã chamada de inferno no sistema religioso faz com as pessoas. Eles trazem o quê? O inferno à vida delas. Porque quando passarem por situações, procurarão o quê? A carne para se sentirem aliviados. Sim ou não? E isso não alivia ninguém. Isso é até mais perigoso. Isso traz muitas agonias, sim. Agora imagina uma mãe que perdeu o seu filho jovem, às vezes por qualquer coisa aí da vida, e ela sendo uma pessoa cristã, de uma dessas igrejas aí, o que a doutrina da igreja que ela frequenta vai dizer a ela? O filho dela foi ao inferno. Sim ou não? Por quê? Porque não estava na igreja. Foi para o inferno. Aquele filho
O corpo realmente desceu ao inferno, foi à sepultura. E o seu espírito voltou para Deus. E a mãe que ficou viva, que não sabe disso, vai viver uma morte em vida. Vai ser uma morta viva. Porque a todo momento, imagina a cabeça dessa mãe, ela vai estar imaginando o quê? Seu filho sofrendo no inferno espiritual que nunca existiu. Por isso que essa palavra é libertadora. Meus irmãos, nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, que o inferno para nós significa vitória. Por quê? Porque é o momento que vamos o quê? Deixar essa habitação terrena, essa carne de debilidade. E vamos o quê? Para o que é real. E quantos não almejam isso? Sim ou não? A vida é bela, a vida é maravilhosa. Mas tem uma hora que cansamos de viver aqui. E a nossa esperança qual é? É a certeza de que se isso aqui é bom, porque viver é bom, sim ou não? É a certeza daquilo que nos espera, que será muito melhor. E isso sabemos por quê que vai ser melhor? Por fé. Agora, quem vive na doutrina do inferno dessas igrejas? Não vive, está morto. E o pior, morto para Deus. Por quê? Porque as doutrinas deles fizeram essas pessoas morrerem para Deus. Mas agora, para encerrar, vamos mostrar porque as pessoas que estão no sistema religioso estão mortas, não servem a Deus, servem ao inferno, servem à morte e não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, aqui Paulo está falando da lei de Moisés. Essa mesmo que o sistema segue de maneira velada, de maneira escondida. Porém, nós somos o povo que está mostrando isso ao mundo. Nós estamos denunciando eles. E quem os segue está morto. Está no ministério do inferno. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, né, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha isso. Por isso que nós damos valor a Jesus de Nazaré, né? Porque foi através do sacrifício dele. E sem contar, nós não poderíamos seguir a lei. Porque somente um israelita, se convertendo ao judaísmo, poderia seguir a lei em sua totalidade. Nem se a gente se convertesse no judaísmo, a gente não poderia servir a lei e nem ser de Deus, vamos dizer assim, né? Porque nem dentro do templo a gente entrava. Eu canso de falar isso aqui. Romanos capítulo 8, agora vamos avançando no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo as obras da lei, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tudo o que a lei de Moisés iria dar ao que conseguisse cumprir, e ninguém conseguiu, nós conseguimos essa justiça. Essa justiça se cumpriu em nós. Por quê? Porque não andamos segundo a carne, não andamos segundo as obras da lei. Quem anda segundo a carne? O sistema religioso. As igrejas onde reside o inferno. Porque lá tudo o que fazem é para a carne. Ou seja, eles estão em obras. Sim ou não? Versículo 5, vamos avançando. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A primeira coisa que o Espírito Santo nos revela é para não fazer obras. Sim ou não? Não é verdade? Nós só somos do Espírito porque não obramos. Vou falar de novo. Nós só somos do Espírito porque não obramos. Essa é a grande verdade. Porque quem obra está onde? No ministério da morte. Está onde? No ministério do inferno. Versículos 6 e 8 de Romanos. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E o que faz esse povo hoje inclinando a carne para servir a Deus? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Simples assim. Todas essas igrejas estão na carne. Então não podem agradar a Deus. Todas essas doutrinas que eles têm geram esse inferno, porque são doutrinas de satisfação da carne. André, conta a nós. Prosseguindo 9 e 10 aí, ó, a gente vai entrar agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, amados, aqui é para um âmbito
daqui, da carne. Então, se quem está na carne não tem o Espírito de Cristo, tá entendendo? Não tem. Se ele está usando a carne para se justificar, não tem o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele. Vai viver uma vida aqui como? Longe de Deus, longe de Cristo, longe dessa verdade. Imagina nós, longe dessa verdade, estaríamos agora indo lá para a nossa igreja, pagar o dízimo, pagar o preço, com medo danado de um inferno, o diabo ali te tentando, e Deus muito chateado com o teu jeito, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então estamos mortos para as obras, e assim estamos vivos e vivendo para Deus. E Ele foi o responsável por ter nos iluminado. E assim nós pudemos, através disto, quando Ele nos iluminou, de converter os nossos caminhos. E o que fizemos quando Ele nos aclarou? Qual a maior conversão que nós tivemos na vida? Saímos da falsa igreja. E quando saímos, passamos o quê? A ser templo do Espírito Santo. Coisas incompatíveis, hein? Quem está hoje no sistema religioso não é templo. E reunidos, passamos sim a ser igreja. Quando nos reunimos, igual estamos fazendo aqui, estamos vivos para o Pai. Então, na verdade, estamos onde? No céu. É isso que a graça tem feito em nossas vidas. Tem nos salvado, tem tirado nossas mentes do inferno, dos rudimentos do mundo, e também dessa igreja aí que gerou o inferno para o mundo. Enquanto que aqueles que ainda frequentam essas igrejas, onde o padre ou o pastor fala que são pecadores, onde falam que existe um diabo pronto para te levar ao inferno que eles mesmos criaram, e o diabo também, e isso tem feito mal a todos, desde que essa igreja se tornou dona do mundo. Esse papo é bem extenso. A gente poderia ficar aqui por horas e horas falando. Eu teria, por exemplo, muito mais a falar de todas as maneiras contra essas doutrinas malignas que saíram o quê? De mentes turbadas. E tem feito o quê? Um mundo de refém. Mas Deus tem levantado o seu povo para mostrar isso a você, para que você enxergue também isso. Que comece a te dar uma pulguinha atrás da orelha e você vai caçá-la na palavra. Assiste aqui e vai caçar na palavra. Então Deus tem levantado o seu povo para dizer não a essas doutrinas. Confrontando o quê? Seus ensinos. E os submetendo na verdade do Evangelho da Graça. E mostrando para o mundo. É isso que nós estamos fazendo. Repita comigo, abençoado. Eu tiro a minha mente de qualquer problema que eu esteja atravessando. Eu tiro a minha mente dessa mentira. Eu tiro a minha mente desse inferno e coloco ela completamente no reino de Deus. Porque a sua palavra diz que quando o Senhor nos tira o véu, nós temos condições de nos converter. Nós temos condições de levar a nossa vida vivendo uma vida simples nesse mundo, afastado das coisas ruins também, que geram inferno em nossa vida. Então o Senhor nos tira esse véu. Nós temos condições de nos converter. Então, eu converto a minha mente e levo ela totalmente cativa ao trono de Deus. E nessa mensagem eu vou encerrar de forma diferente, eu vou encerrar em silêncio. Eu vou deixar o versículo que comprova toda essa mensagem que falamos até agora, e esse final com essa oração. Meditem sobre isso, pensem sobre isso. Começa a fazer uma varredura na tua mente, veja se você detecta coisas que podem atrapalhar a tua vida, que pode atrapalhar o seu desenvolvimento em graça, porque importa é crescer na graça e no conhecimento, ok? Então, amados, eu vou encerrando. Graça e paz aí. E até a nossa próxima mensagem. A sua casa sobre a rocha. Esse eu chamo de prudente. Pois vindo a tempestade, vindo a chuva, essa casa permanecerá de pé, pois está construída sobre a rocha. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir
minha vida na rocha que é Jesus. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Quando o vento soprar, eu não temerei. Quando a chuva cair, firme eu estarei. Quando o vento soprar, eu não temerei. Quando a chuva cair, firme eu estarei, porque tu estás comigo, porque tu estás em mim, porque tu estás comigo, porque tu estás em mim e eu em ti, e eu em ti, e eu em ti. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Quando o vento soprar, eu não temerei. Quando a chuva